Fala Samuel, beleza? Vamos ver aqui a sua filmagem dos 4 nados. Primeiro em velocidade normal, com alguns comentários. Borboleta bastante forte, né? Tanto na braçada quanto na pernada. A coordenação tá bacana também. Aí tem um detalhezinho de braçada e um ou dois ali de perna que eu vou comentar daqui a pouco. O costas, bom trabalho de ondulação, só o queixo um pouquinho colado no peito. Aqui o nado tá bem constante, isso é importante, tá? Não tá tendo muita pausa. E a técnica de braçada, não quero falar muita coisa não. É mais sobre posição do corpo e batimento de perna que eu vou falar. O peito, tem alguns comentários para eu fazer, mas eu não quero mudar muita coisa não. É te fazer pensar e tentar evoluir ainda mais, ficar ainda melhor do que você já é no nado de peito. E para fechar aqui o crawl, eu acho que é o que a gente mais precisa se concentrar para melhorar. Você tem um potencial grande no crawl e tem algumas coisinhas que eu não curto muito no seu estilo que eu acho que a gente pode ir acertando, tá? E acho que talvez vendo aqui por baixo pode te dar uma luz assim do que fazer. Então eu vou começar a mostrar cada um dos 4 estilos com mais calma agora e dar algumas sugestões. Então a primeira coisa que eu quero que você lembre é que apesar de você ser campeão brasileiro de 100 200 peito, você também foi quarto colocado aí no 200 medley, com um tempo muito parecido com o do segundo inclusive, né? Então você tem um nível de prova de medley muito bom também, né? Muito por causa do seu peito, mas o medley não é só peito, né? Peito é um quarto da prova. Então seu borboleta, costas e crawl, eles têm qualidade também. Senão você não teria esses resultados. Então eu quero que você preste bastante atenção e tente diariamente pegar um detalhe de cada vez e realmente buscar uma evolução, que eu acho que é bem importante para você como atleta, para ser um nadador mais completo que você puder. Certo? Então vamos começar aqui pelo borboleta. Primeiro detalhe, primeira sugestão, ela é simples, é aqui na braçada, fica olhando e ouvindo. Opa, acabou voltando pro crawl, às vezes dá esse errinho aqui no programa, mas não tem problema. Vamos lá. Começou aqui com as ondulações, parte submersa, que a gente tem trabalhado bastante. Ó, vamos lá. Você está entrando com as mãos e eu vejo você fazer um leve movimento de palmateio. Então, pegando algo um pouquinho para fora. Na minha visão, isso tem explicação, né? Você é um nadador de... Não vou te chamar de nadador de peito, porque você é muito novo ainda. Mas você se destaca muito no peito, você gosta muito de nadar peito e é algo muito natural para você. E aí, como no peito tem essa fase de pegar água para fora, que não deixa de ser um palmateio, você acaba trazendo isso aqui um pouquinho pro borboleta. Então minha sugestão é no borbo, não fazer esse movimento de palmateio não. Posicionou as mãos lá na frente, já deixa o cotovelo mais alto do que as mãos, palma da mão para fora e força para trás. Sem força para fora no borboleta. Segunda sugestão é que na pernada tentar não flexionar tanto o joelho, tá? Porque isso aqui permite fazer força, mas acaba puxando seu quadril para baixo. Você já nadou aí sem borbo, 400 metros, e sabe como é que isso aí influencia no finalzinho da prova ou da parcial. Então tentar manter a perna um pouquinho mais reta. E principalmente, o mesmo ritmo, a mesma força que se coloca para baixo, colocar para cima também. Então eu vou soltar o vídeo em velocidade normal. Repara como você faz muita força para baixo e pouca força para cima e não dá uma continuidade no movimento. Isso aí acaba te brecando um pouquinho no borbo, certo? Então pensando em 200 medley, se você tem isso aqui um pouquinho mais contínuo, você vai adquirir uma velocidade maior, muito provavelmente, e vai cansar menos, certo? Vai ser uma parcial para um tempo melhor, com menos desgaste, o que faz diferença lá na hora do peito, na hora do crawl. Ó, muito forte para baixo,
não muito forte para cima e sem muita continuidade no movimento. Então eu pensaria bastante nisso. Inclusive é o principal. Então a prioridade ali no borbo é pensar nesse ritmo da perna, junto com a questão de não dobrar muito o joelho, e depois pensar lá no movimento da braçada de não fazer esse palmateio. Tá? A perna é muito mais importante nesse caso do que não fazer o palmateio. Costas. Braçada não vou falar nada. Aqui o que acontece? Eita, acabou voltando aqui pro borboleta também. Pelo jeito vai acontecer nos 4 estilos. Mas não temos pressa, então isso não é um problema. Então vamos lá. Empurrou a parede. Vou falar só sobre a pernada e a posição do corpo. Veja como você está virando muito o tronco e o quadril toda vez que você encaixa o rolamento de ombro. Então, para um lado e para o outro, especialmente para esse lado aqui, você está virando muito o corpo. Isso aí mexe muito com esse seu equilíbrio e acaba prejudicando um pouquinho a velocidade e fazendo gastar mais energia. O que fazer para melhorar isso? Sugestão: bater essa pernada um pouquinho mais curta, então a gente vê uma distância aqui representada por essa setinha, que eu acho que poderia ser representada por uma setinha desse tamanho. Tá? Então tentar não afastar muito um pé do outro, uma perna da outra nesse batimento. E além disso, eu vou soltar aqui em velocidade normal, fazer o batimento mais contínuo, tá? Bater mais perna mesmo, mais movimentos, mais alta frequência de perna. Então principalmente diminuir essa distância, tá? Deixar mais ou menos assim, mas também bater com mais velocidade e mais continuidade. Olha lá, vê como você pega bastante água na pernada, né? O pé bem solto, mas é tão afastado um pé do outro e é tão... não é fraca a palavra, são tão poucos movimentos de perna que acaba mexendo muito ali na posição do seu quadril. Beleza? Então, passamos por nada de peito. Aí aqui já achei um negócio curioso. E eu não vou falar que é errado. E já vou te explicar por quê. Então isso aqui eu já tinha reparado, vendo por fora. Mas aqui ficou bem claro. Me confirmou. Você termina a Filipina devolvendo com as mãos fechadas. Achei sensacional. Com certeza você tem uma explicação, né? Até queria que você me falasse depois porque eu fiquei curioso. Por que eu não vou falar que é errado, né? Porque eu acho a Filipina muito boa, né? Então não é porque eu vi um negócio aqui diferente do que a grande maioria das pessoas faz que tá errado, né? Vou dar um exemplo. O campeão mundial do 200 peito, o Anton Shupkov, não sei dizer se nesse mundial também, que eu não consegui assistir as provas com tanta calma por causa dos horários de treino. Mas eu lembro bem que no último mundial em Budapeste, que se não me engano ele também foi campeão mundial, eu reparei que ele fazia a virada, empurrava a parede e não fazia a posição de flecha antes de começar a Filipina. Ele empurrava a parede com as mãos bem afastadas e encaixava a braçada filipina. E eu sempre dou esse exemplo e falo, né? Ele tá errado? Pô, ele é campeão mundial, então por que eu falar que ele tá errado? Às vezes é mais confortável para ele. Então só fiquei curioso, tá? Para saber se você faz de propósito isso e tem um porquê. Porque se não for, aí vale a pena às vezes tentar não voltar com a mão fechada. Mas, como funciona e é uma individualidade sua, fica tranquilo, pode continuar fazendo, certo? Vamos passar agora pro nado. Da braçada eu não quero falar nada. Não sei se você lembra, nesse dia eu pedi para você nadar progressivo, né? Então começar num ritmo de 200 peito e acelerar no final. O que eu reparei? Posso até estar enganado, mas aqui que era ritmo de 200 peito ainda, eu vejo você com uma posição de perna que aumenta um pouquinho o arrasto frontal, né? Então você tem um nado muito bom, mas sua perna ela pode melhorar ainda. Eu tenho essa impressão. Tanto que quando você pega a prancha para fazer perna de peito, você não tem um rendimento espetacular. Você vai bem,
mas nada absurdo, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, lá no final, que você estava num ritmo mais de 100 peito. Aqui acho que ainda não. Essa talvez seja a última abraçada um pouquinho mais cadenciada. Aqui você já estava acelerando nada. E olha que interessante. Deixa eu ver na próxima. Eu posso estar enganado, mas me parece que a posição já é um pouquinho melhor. Tá? Posso estar enganado, mas me parece que já é um pouquinho melhor. Isso aqui diminui já um pouco o arrasto frontal. Então a ideia seria, mesmo em intensidades um pouco mais lentas, 200 peito, por exemplo, você conseguir não trazer muito essa coxa aqui para frente, certo? De resto, ó, o grande destaque do seu nado é essa posição aqui. Só que é a grande explicação para o seu rendimento, na minha opinião. Tá? Então é a coordenação do seu nado, a rapidez da sua braçada, mas principalmente essa posição que você fica. Você não afunda, né? Não tem momento nenhum que você afunda nada. Então você vai furando a água e vai acelerando e não afunda. E aí vai que vai. Olha lá que você está acelerando, o seu corpo ele fica muito retinho em cima d'água. Essa é a grande vantagem do seu nado. E para fechar aqui o crawl, acho que a gente precisa prestar bastante atenção. Detalhe número 1. Você já sabe que vira muito o quadril e o tronco quando respira. Então, acima de tudo, eu queria que você tivesse um pouquinho mais de paciência, de calma na hora de virar a cabeça. Não querer fazer com tanta pressa, tá? Porque acaba mexendo demais com a posição do seu corpo. Segunda sugestão, essa braçada esquerda aqui. Você está afundando muito ela, especialmente quando você respira. E está empurrando a água só para baixo aqui. E aí quando você volta a cabeça, você já não fez quase nada com a braçada. Então eu vou te mostrar qual que é a sugestão. Vou ilustrar de uma maneira que talvez te ajude a perceber. Então entrou a mão lá na frente. Aqui a gente tem o braço, antebraço, né? Então aqui seria a articulação do cotovelo. Qual que é a ideia para você tentar? Entrou a mão lá na frente, afunda um pouquinho ela, deixa ela um pouquinho mais funda do que o cotovelo. Então o cotovelo mais alto do que a mão, igual está aí no desenho. E posiciona a palma da mão virada para trás. De novo, palma da mão virada para trás. Então a sua referência são os dedos apontando para baixo, palma da mão para trás. Só que dá uma segurada nessa posição. Tipo, um segundinho a mais do que você está acostumado. E aí, enquanto você volta a cabeça da respiração com mais calma, né? Igual eu falei para não mexer no quadril. Quando você estiver quase voltando já, aí você começa a empurrar a água para trás, tendo encaixado aquela posição de cotovelo mais alto do que a mão. Tá? Então, ilustrando dessa forma, talvez te ajude a entender o que a gente está buscando. Certo? Isso vale até para um nado de crawl bloqueado, né? Para a gente imaginar para um 50 livre, né, que é uma prova que você nada muito bem, né, e com certeza pode baixar bastante os tempos em relação ao primeiro semestre. Então, enquanto você bloqueia, isso aí também vale, né? Entrar, posicionar a mão um pouquinho mais baixo que o cotovelo, palma da mão para trás e carregar bastante água para trás. Lembrando que se a gente quer ir para cá, a gente tem que empurrar água o máximo que puder para cá, certo? Então, o mais importante no crawl é pensar nessa posição de braço e depois na questão do quadril. Tá? Mas aí você precisa se concentrar bastante e buscar de várias maneiras. Beleza, Samuel? Essa é a sua filmagem, muito bacana. Procura melhorar nos 4 estilos para ser o nadador mais completo que você puder. Tá? E aí, no mais, é não perder essa gana que você tem nos treinos nem nas competições, que aí a coisa vai continuar fluindo e você vai continuar tendo grandes resultados e atingindo seus objetivos, seus sonhos. Grande abraço e bons treinos.